goiabada aqui dentro. Goiabada seria a carga, tá? Como você está achatando as tampinhas, as tampas, só poderia ter carga lá dentro se houvesse um sigma. Mas eu estou dizendo que o sigma livre ali da superfície é zero. É uma hipótese. Estou dizendo, olha, luz vem do ar, passa para a água. O que acontece? Então, a gente, para estudar isso, tem que impor as condições de contorno. E aí eu estou dizendo, olha, não tem carga livre na superfície da água, tá certo? Ou na superfície que separa a água do ar, tá legal? Essa é uma hipótese bastante razoável, eu só vou trabalhar com ela o tempo todo. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho esse produto escalar, quanto dá? Dá a componente Z do D1. Esse com Z chapéu dá a componente Z do D2. Então, ficou menos D2Z igual a zero. Ou seja, epsilon 1 é 1Z. Desculpa, aqui eu errei uma coisinha, tá? Não, eu botei a letra Z, tá bom. Então, eu vou usar uma outra notação também. Quero ver se vocês concordam com isso que está aqui. Isso é super importante. Isso é importante. Primeiro, vocês concordam com isso aqui? Componente Z é componente Z. O D é o epsilon E. O D é o epsilon E. Então, olha que coisa legal. Se não existir carga na superfície, a componente normal do D, ela é contínua. Mas componente normal do D ser contínua não quer dizer que a componente normal do E seja contínua. Porque epsilon 1 não é igual a epsilon 2. Então nós aprendemos que a componente normal do campo elétrico, normal à superfície de separação, ela não é contínua nem quando não tem carga ali. A do D é contínua, mas a do E não. Nós só iremos trabalhar com E e B, tá? Eu comecei com esse D, que é a equação de Maxwell em meios materiais tem que ser escrita com D. Mas depois eu vou passar para o E, que eu vou pegar e vou escrever já para vocês. Uma onda chegando, todo mundo sabe escrever uma onda, né? Eletromagnética por linha cônica. Do E, sabe quem é o B, aquelas relações todas de K, E, B. Vamos escrever uma chegando, uma voltando e uma passando. Todas com a mesma frequência, com a mesma direção. Eu vou fazer incidência normal. Aí eu vou pegar os campos dessas ondas e vou impor todas as condições que eu vou escrever aqui para vocês. A primeira delas está sendo essa daqui. Tem gente que gosta de escrever assim, ó. Definir uma normal. E aqui eu escolhi um eixo Z, certo? Tem gente que escreve assim, ó. E1 é 1 perpendicular igual a epsilon 2 é 2 perpendicular. O nosso N perpendicular seria, no meu desenho aí, do meio 2 para o meio 1, tá? Aqui sem carga, tanto faz, mas se a gente tivesse considerado com carga aqui, o sinal dessa diferença é importante. Então vocês vão ver nos livros, isso que está aqui, ou também um Nzinho aqui para dizer que é normal. O que importa é a componente normal à superfície de separação do campo elétrico não é contínua. E vocês sabem qual é a discontinuidade. O campo grudadinho, o componente normal grudadinha, mas no meio 1 é igual ao componente normal grudadinha no meio 2, multiplicada por epsilon 2 sobre epsilon 1. Quando os meios ficam os meios, esse cara fica contínuo. Quando tem a descontinuidade nos meios, esse cara é descontínuo. Então eu vou fazer perguntas sobre quem é contínuo, sobre quem é descontínuo. Vocês têm que saber quem é contínuo e quem é descontínuo. E vocês têm que saber também de que equação saiu
aquela condição de contorno. Mas isso, gente, é muito fácil. Por quê? Tem fluxo, e as que tem fluxo são as leis de Gauss, da eletricidade e do magnetismo. Se tem fluxo, é latinha de goiabada, então é componente normal na história. Se tem circulação, vai ser retângulozinho, vai estar associado com componente paralela, tá certo? Então, em falso ou verdadeiro, vai ter alguma coisa desse tipo também. Bom, essa é uma condição. As outras eu vou colocar a resposta. Então, lei de Gauss do magnetismo, a condição que sai daqui é essa aqui, ó. P1 normal igual a P2 normal. É que sai daí. Depois, lei de Faraday. A lei de Faraday, você vai pegar alguma circulaçãozinha assim agora. Meio 1, meio 2. E esse carinha daqui vai a zero. Esse carinha daqui vai a zero. Então, circulação igual a DDT do fluxo, o fluxo vai a zero. Então, a circulação acaba sendo zero, você tem o 1 paralelo igual ao 2 paralelo. Aqui eu botei vetor em cima, porque quando você tem essa superfície de separação, teu eixo X está para cá, o Y para lá, tá vendo? O teu E paralelo pode ter componente X e Y. Então aqui é o campo paralelo total, ele é contínuo. Isso aqui está dizendo que quando a onda chega e muda do ar para a água ou para o vidro, o campo pode estar em uma direção bem doida, mas a componente paralela dele, grudadinho na interface pelo lado de cima, que é o E1 paralelo, é exatamente igual à componente paralela do campo elétrico, só que grudadinho na interface também. Então isso sai da lei de Faraday. E essa daqui, ó, a lei de Ampère Maxwell, eu não vou cobrar saber explicar aqui, mas a gente vai precisar utilizar. Porque aqui eu tive que ter falado um pouquinho mais da magnetização, das permeabilidades magnéticas dos meios e tal. Mas se você tiver Mi1 igual a Mi2 igual a Mi0 e sem correntes na superfície, imagina ar e água, nessa interface poderia ter uma corrente, numa situação muito estranha. Se tivesse corrente, ia ser mais complicado ainda. Mas se não houver essa corrente e os meios tiverem o mesmo Mi1 e Mi2, então o que vocês têm? Não, vou até deixar a corrente só para... Como eu não vou cobrar na prova essa, eu vou botar, no caso mais genérico, tá? Então seria B1 paralelo sobre Mi1. Isso aqui não cai, tá? Essa equação não cai. Só estou botando a equação para poder explicar para vocês como é que ela se simplifica, tá bem? Ela não cai. B2 paralelo sobre Mi2 igual a, acabou de explicar todo mundo, K livre, produto vetorial com N paralelo chapéu. Isso aqui é o seguinte, gente. Meio 1, meio 2. Vamos supor que esse meio tenha uma permeabilidade magnética Mi1 e outra Mi2. Só aí vocês já estão boiando, porque eu nunca falei que permeabilidade magnética é diferente da do vácuo. Mas acreditem que os meios respondem magneticamente também. E esses caras fazem o papel que o Epsilon faz para o caso elétrico, eles fazem esse papel para o caso magnético.
certo? Então acreditem que meios podem ter propriedades magnéticas diferentes. Esses caras têm que aparecer nas condições de contorno, certo? E nessa interface de separação poderia existir, por exemplo, uma corrente. Vocês sabem que o campo magnético tem a ver com corrente, né? Então, a existência de uma corrente aqui, imagina que aqui você tivesse uma... E nós já falamos de corrente, tipo corrente por área, né? Mas você pode ter uma esteira. Imagina que numa esteira você põe ela cravejada de carga e essa esteira começa a andar. Você tem uma corrente que só existe naquela superfície. Você pode definir um cara que é corrente por unidade de comprimento. Aqui está a esteira, tá certo? Pega o tanto que tem de corrente em cada centímetro aqui e define corrente por comprimento. Esse cara é um cara que o pessoal dos livros chama de vetor K. Pois bem, quando vocês aplicarem a lei de Ampère-Maxwell, fazendo um retângulozinho aqui, o que sai é esse troço complicado aqui. Só que para a gente, o que eu vou aplicar, isso vai simplificar. No nosso caso, μ1 igual a μ2 igual a μ0. Os meios são todos não magnéticos. E não tem essa corrente de cargas livres na superfície. Portanto, isso aqui é zero, isso aqui é μ0. Como isso aqui é zero, eu posso esquecer o μ0 e nós teremos isso daqui, ó. P1 paralelo igual a P2 paralelo. No nosso caso, esse não é o caso mais geral. Então, resumindo, o que nós vamos aplicar, quando eu escrever as ondas que chegam, a que chega, que volta e que passa, eu vou escrever as expressões de ondas planas e harmônicas e depois eu vou começar a falar assim, vamos impor essa condição, depois essa condição, depois essa condição, depois essa condição. É isso que eu vou fazer. Escrever várias expressões e falar, olha, equações máximas que regem o movimento, a evolução dos campos eletromagnéticos. As coisas só podem existir se satisfizerem a essas equações máximas. Se elas implicam essas equações, essas condições de contorno, essas condições devem ser impostas nas minhas soluções. Que horas são, gente? 8h40. Eu vou só escrever as expressões iniciais. Nós não vamos fazer a conta hoje. A conta é muito simples, porque eu vou fazer incidência normal. Então a conta realmente fica muito simples. Eu vou só escrever a expressão dos campos, chegando, voltando e passando. Tá certo? Isso vai ser até bom para a gente relembrar o que era uma onda eletromagnética. Então eu vou fazer um desenho e vou dizer qual é o problema que eu vou analisar na aula que vem, ok? Mas deve ficar muito claro que isso eu vou cobrar na prova. De cada equação de Maxwell, eu tiro uma condição de contorno quando eu tenho mudança de meio. As equações que envolvem fluxos impõem condições de contorno em componentes normais à superfície, que é latinha de goiabada. Então tem fluxo nas tampas, só lembra disso. E as equações que envolvem circulações vão estar associadas a condições de contorno nas componentes paralelas do campo quando muda de uma superfície para outra. E repito que esse 1 e 2 aqui não é só no meio 1. No meio 1 poderia ser qualquer ponto. É no meio 1 grudadinho na interface. No meio 2 grudadinho na interface. Como aqui eu estou falando de condição de contorno, não tem como a gente se confundir. É claro que se eu estiver falando da onda no meio 1, eu tenho que especificar em que ponto eu estou considerando a onda. Mas aqui, era óbvio pelo estudo que eu estou fazendo, isso só podia ser grudadinho na interface, ok? Então vamos só fazer esse desenho final do problema que a gente vai analisar. Eu estou querendo responder a seguinte pergunta.
Ilumino a água com 90 graus, incidência normal, com luz visível. Quero saber quanto de energia que passa e quanto que é refletido. Quanto que é refletido? Quantos por cento da energia incidente se reflete quando eu ilumino com incidência normal? Essa é a pergunta que eu quero responder. Depois eu vou querer responder isso com um ângulo. Aí, como a conta é bem mais complicada, eu só vou dar a resposta e fazer uma discussão semi-quantitativa, vamos dizer assim. Então, me deixem só fazer um desenho e escrever 3 expressões. Bom, então, como eu falei, incidência normal. Incidência normal. E ondas eletromagnéticas planas harmônicas. Monocromáticas. Vou deixar um pouco mais. Monocromáticas. Ok? Bom, o meu desenho vai ser o seguinte, ó. Eu vou escolher meu eixo X, Y e o Z para cá. Eu tenho onda chegando, então eu tenho assim, ó, eu tenho um E incidente. Tudo bem que isso está oscilando por tempo. Num dado instante, eu tenho o B incidente e eu tenho o K incidente. Todo mundo está de acordo com o desenho aqui? K vetor R dá para B, lembra? K vetor E sobre ômega. É só ver direção e sentido. Na prova eu posso botar um desenho e perguntar se está certo ou errado, tá bem? Bom, vem onda, vai bater nesse meio aqui. Vamos colocar, dar uma churrada aqui. Bate uma parte, vai uma parte e volta. Ora, como é onda plana, eu desenhei aqui, mas todo plano tem onda chegando, vai ter onda voltando e onda passando. Agora eu vou desenhar a onda que volta. Então, por exemplo, vou botar aqui assim. Esse aqui é o meu R. R de refletido. Eu tenho o K, que tem que ter o mesmo tamanho que essa seta que está aqui, porque ômega é KV, tá certo? Olha, se essa onda está no mesmo meio que essa, ela propaga com a mesma velocidade. Tem a mesma frequência, então ela tem o mesmo K em módulo. Só que o K está para lá. Esse K é o KR de refletido. E o B aqui, nesse desenho, ele tem que estar para dentro do quadro negro, porque K vetor R dá o B. Repito, tudo isso está oscilando com o tempo, isso não dá distante. Esse B eu vou chamar de BR. E aqui eu tenho uma setinha, que é o meu E, T de transmitido. Eu tenho o meu BT de transmitido. E eu tenho um K, que pode ser maior ou menor, vai depender do meio. A frequência é a mesma, mas como a velocidade desse meio é diferente desse, o K é diferente. Se vai ser maior ou menor, vai estar ligado com o valor da velocidade do outro meio. Se é menor, maior, enfim. Mas aqui é meio genérico. Esse meio é o meio 1. Esse meio é o meio 2. No meio 1, a velocidade de propagação é 1 sobre raiz de μ0 ε1. E o
no meio 2 é 1 sobre raiz de I0 epsilon 2. No vácuo era epsilon 0. No meio é só trocar o epsilon 0 pelo epsilon do meio. Isso aqui é uma onda plana que está chegando. Então o K tem que estar para lá. A onda que está sendo refletida, o K está para cá. E vetor B está na direção do K. Isso aqui é perpendicular, isso aqui também, isso aqui também. Eu desenhei essa setinha menor e essa também, porque, por conservação de energia, a energia que está chegando por unidade de tempo, cada elemento de área, ela deve ser igual à soma da energia que está voltando por unidade de tempo da área com a que está passando. E como essas coisas têm a ver com módulo vetor de ponte, lembra? Isso tem a ver com E quadrado, com amplitude quadrada. É claro que esse cara tem que ser menor, esse cara tem que ser menor por conservação de energia. Mas aqui não é nada quantitativo, certo? Bom, todo mundo entendeu o problema. Eu vou só agora terminar a aula escrevendo aqui umas expressões, tá? Todo mundo entendeu esse desenho e o que eu quero calcular? Eu sei que eu gastei muito tempo falando um monte de coisa difícil, sutil, mas na prática, gente, na prática mesmo, agora sendo bem pragmático, era repetir tudo que a gente já sabia sobre ondas e tendo meio é trocar o epsilon 0 pelo epsilon do meio. Toda essa confusão da aula de hoje, tudo que eu falei, é porque meios em geral não são, os meios em geral são dispersivos. E aí a coisa é cheia de sutileza. Mas, se você pensar em onda eletromagnética harmônica, aquelas relações de P com E e B com E podem ser escritas diretamente. Só que isso tinha que ser falado. Mas na prática, se vocês pegarem as equações de Maxwell num meio homogêneo, com epsilon não epsilon 0, se for não dispersivo, tudo é idêntico ao que a gente já fez. Idêntico, só trocando epsilon 0 por epsilon. Se for não dispersivo. Se for dispersivo, estudar ou onda aí dentro, ou propagação aí dentro, necessariamente tem que ir para espaço de Fourier. E a gente não tem a matemática suficiente para isso. Então, eu fiquei falando como se fosse não dispersivo, para depois dizer que a gente só vai mandar uma onda monocromática. Mas, na prática, a gente poderia vir direto para cá falando, ó, pessoal, aceitem o seguinte, tudo que a gente estudou no vácuo, quando tem o meio, é só trocar o epsilon do vácuo pelo epsilon do meio. Só que esse epsilon, em geral, depende de ômega. Ah, tá bem, eu vou estar considerando um ômega só? Vou. Então é o epsilon daquele ômega. Acabou. A aula toda de hoje seria resumida nessas frases que eu falei. E a gente viria direto para cá. Tá certo? Então é isso que importa agora. E o que eu preciso? O que eu preciso é o seguinte. Eu vou escrever as expressões da onda incidente por... A gente pode dar um recado rapidinho sobre... Não, só no final da aula. Entendi, tá? Obrigado. Tá. A onda incidente, eu vou escrever da seguinte maneira. Por simplicidade também, eu vou fazer uma onda incidindo com polarização linear. Puxa, já está complicado. Para que botar uma polarização estranha? Mas a polarização estranha, que é a mais geral possível é elíptica, ela não é uma superposição de duas lineares com uma defasagem entre elas. Então vamos estudar linear. Depois, superpor lineares em superfície plana é tranquilo, porque elas não se misturam. Então, é uma simplicidade, mas que não perde generalidade. Eu devia ter dito aqui, mas vai ficar claro. E, para facilitar o meu desenho, a polarização será na direção Y. Então, eu vou escrever assim, ó, onda incidente como função de RP, o campo. Eu vou escrever, tem uma amplitude do campo, que eu vou chamar de E0I. E0, eu sempre uso o E0 para amplitude, que aqui eu vou dizer Y chapéu, eu estou usando a rotação complexa. Então tem. Aí todas estão se propagando na direção
Então, essa está se propagando para a direção X, tá certo? Concordam comigo que isso aqui é o campo elétrico de uma onda plana, linearmente polarizada, harmônica, se propagando para a direção do X chapéu? Tranquilo, né? A gente é craque em onda. Né? Qual é o B? O B na onda incidente, de RT, ele é dado por quem? Ele é dado por... quem é o K? O K é X chapéu da onda incidente, concorda? X chapéu vetorial, o EI sobre, no caso, sobre C, concorda? Ou era o K vetor sobre ômega, ou o K chapéu sobre a velocidade. No caso, estou fazendo, bom, pode chamar de V1, vamos deixar V1. Então, vai tirando vácuo para o meio, tá legal? Então, eu tenho isso aqui, gente, era o K vetor E sobre ômega, ou pega esse K, escreve como módulo, passa o módulo lá para baixo, isso que está aqui é a velocidade de propagação daquele meio. Então, eu tenho isso que está aqui, ó. E quanto dá isso, gente? Vamos fazer essa conta logo. X chapéu vetorial, o Y chapéu, quanto dá? Quanto dá X chapéu vetorial, Y chapéu? X chapéu vetorial, Z chapéu. É elevado aí K, X menos ômega T. Repare que aqui eu botei sinais contrários, porque propaga na direção do X positivo, tá bem? Agora eu vou para a onda refletida. É zero ali? Eu tenho o campo refletido de RT é igual a E0 refletido, Y chapéu, é elevado a, olha o que eu vou escrever, ó, menos KX menos ômega T. Porque quando o sinal